Guerra Espiritual 5. Mais poderoso que o jejum. Mensagem do dia 13 de agosto de 2016. Que a paz e sabedoria do nosso precioso Jesus esteja com você, moradores do coração. Bem, essa mensagem é um complemento da guerra espiritual que foi dada ontem. Todo dia eu fui perseguida por uma condenação e auto-ódio. Embora eu tenha orado contra, ele não ia embora. Então eu apenas comecei esse rema porque ele está de volta novamente hoje. O medo que você tem em relação a pecados cometidos é uma ilusão e um verdadeiro tormento trazido pelo diabo. Você não confessou esses pecados? Do que então você tem medo? De uma vez por todas, abra seu coração a uma santa e ilimitada confiança em Jesus. Acredite que Deus não é tirano cruel, retratado para você por um autor da iniquidade, mas ele é o Cordeiro que tira os pecados do mundo, intercedendo por nossa salvação com gemidos inexprimíveis e também por palavras. Então, ele só me deu esta palavra, porque mais uma vez há esse buraco roendo dentro de mim que eu sou ruim. E talvez isso tenha a ver com toda a condenação que está sendo jogada no nosso caminho através da internet. O que poderia ser isso? Lembre-se, nós falamos sobre como quando as pessoas falam contra você, é como faca em suas costas. E você sente isso. Mesmo que você não ouviu as palavras espiritualmente, você sente isso. Eu acredito que está sendo posto contra mim para causar uma distância entre Jesus e eu. Porque quando nos sentimos mal sobre nós mesmos, temos vergonhas de nós mesmos e não queremos ir ao Senhor. Nós queremos esconder e correr. E isso é precisamente quando precisamos correr atrás dele. Então, como eu disse, quando as pessoas dizem coisas feias sobre você, ou eles pensam coisas feias espiritualmente, ele adere a você, mesmo que você não ouça. E isso pode causar esse tipo de condenação. Mas o inimigo está sempre encontrando maneiras de nos atormentar. E o intelecto sozinho não pode jogar isso por terra. É pelo seu nome de Jesus que eles devem fugir, a menos que o Senhor esteja permitindo isso por um sofrimento. Então, agora eu estou orando. Senhor, se essa condenação se recusa a sair, eu ofereço ao Senhor como oferta de jejum para a conversão dos seus servos, dos servos de Satanás na terra, para que eles possam experimentar o seu amor e ser adicionado ao reino de Deus e servir ao Senhor por resto de seus dias. Amém. Então ontem, quando eu cheguei em adoração, a primeira canção ele jogou foi a canção de Carrie, chamada Beautiful, que é um dos mais maravilhosamente puro e íntimo das canções de adoração de todos os tempos. Ele sempre diz, eu estou aqui. 2 vezes ele diz, quando eu vim para o culto e uma vez quando eu estava prestes a desistir do culto. Ele, o Senhor, me tocou de novo. Então eu fiquei sabendo que ele estava lá. E pelo jeito isso é um péssimo exemplo. Só porque você não sente o Senhor desistindo de adoração não é um bom exemplo. Então, por favor, não siga meu exemplo. Eu acho que eu tinha estado em adoração por cerca de 25 minutos. Basta amarmos o Senhor. Mas ele ainda continuava a sentir tal mal sobre mim, mesmo assim. Mas o Senhor rompeu isso usando essa música. E para aqueles de vocês que não estão familiarizados com esta técnica, o que fazemos é,
Nós colocamos a nossa lista de adoração, logo depois a gente aperta a tecla Shuffle, de maneira que o Espírito Santo escolhe as músicas alternadamente como ele quer que nós ouvimos. E nós temos um monte de oração espiritual desta forma. E de repente estávamos sentados no meu jardim juntos. Era noite e as flores desabrochavam em todos os lugares. Pendurado glicínias bonitos, cortinas roxas de flores e cada tipo de flor muito bonitas. O jardim parecia estar em plena floração. Estávamos sentados em um banco lá e ele estava segurando a minha mão esquerda e movendo o nosso anel de casamento em redor dos dedos e refletindo sobre a beleza dela. E dizendo: "Você quer dizer muito para mim, Claire. Então, muito, muito mesmo." E queridos, apenas como uma parte sobre essa observação, entenda que quando diz essas coisas para mim, quando o Senhor diz essas coisas para mim, Ele também está querendo dizer para você, porque Ele sente da mesma maneira sobre você. Por favor, leva a sério para si também. Eu tinha vindo sob condenação porque eu realmente confio em meus frappuccinos para energia e concentração. Eles são caseiros, com leite de coco e pó de proteína vegetal. E eles realmente me sustentam por umas boas 4 horas. E também eles têm um gosto bom. Eu me senti mal que eu não queria abandoná-los a fim de ter os dons espirituais que vêm com o jejum. Na verdade, eu estava me odiando e me chamando de feia, humilhante nomes eu estava me dando. Eu estava secretamente esperando que ele me daria uma palavra para transformar meu coração longe desse alto ódio, porque eu sei que não faz bem a ninguém. Quando você se odeia, você tende a ser mal-humorada, irritável com outras pessoas, porque você está tão desconfortável em estar na sua própria pele. Eu estava tão dispersa no culto. Depois de 25 minutos ou menos, eu estava indo pela noite. Mas aí ele tocou a música Beautiful de novo. E eu nos vi no jardim. Ele continuou: "Você é tão linda para mim, tão especial, e ainda assim você se odeia por todas as razões erradas. Apenas odeie seu crítico lado, julgamento, e eu vou tratar os frappes como nunca tivesse existido." Meu amado, você está colocando demasia ênfase em seus frappuccinos, e é o que sai do seu coração que significa tudo para mim. Renunciar aos julgamentos em todas as suas formas. Sempre eu vou lhe conceder o jejum com seus frappuccinos. Em verdade, tudo que importa para mim é a pureza do coração e o amor. O jejum é uma virtude maravilhosa e uma maneira de colocar a carne em submissão ao espírito, mas abandonando o julgamento, e para sempre. Isso é anos-luz além da disciplina física. Você está no caminho certo, tentando dar isso, você realmente está. Mas eu não quero que você odeie a si mesmo, Claire. Assim como você dizer aos outros odiar o pecado, mas amar o pecador, como você pode amar os outros se você está tão preocupado em odiar a si mesmo? Você não pode, e não há virtude em auto-ódio, a menos que você seja trazido para os seus sentidos e veja-se em meu espelho, abandonando o orgulho e a arrogância. Então,
Um pouco de auto-ódio, como um excelente tempero, ele vai ao longo do caminho. Mas para me debruçar sobre isso e constantemente se colocar para baixo não é saudável. Ele só muda o seu foco de mim para você e eu sei que você não quer isso da mesma forma que eu não. Ó Senhor, você segurou a minha mão e mudou nosso anel para frente e para trás com tanta ternura e assim pensativo, fiquei tocada profundamente. E bem que deveria ter sido. Eu estava compartilhando meus sentimentos mais profundos com você. Sentimento que nem as palavras, nem gemidos requintados jamais poderia expressar. Sentimentos que vai realmente saturar no céu. Oh, eu realmente dominei naquele dia, amado. Totalmente dominado, sim. Até mesmo como eu fiz à noite, meu espírito desceu em seu coração e você me recebeu. Você não pode sequer imaginar como vai ser no céu. Não. Você não tem nada para comparar com isso. Mas você terá minha plenitude num grau que não pode conter. Uau! Então temos que continuar a expandir o meu navio. Na verdade, esse é o ponto completo. Não me lembro quem disse isso exatamente, mas há uma expressão que nós vamos sempre estar cheios do Senhor, no sentido de que um navio de um tamanho do dedal e que vai estar cheio para um navio do tamanho de um galão e que também vai estar cheio em um navio que seja do tamanho de um barril, que será preenchido com o Senhor. Ele pode, por exemplo, ter vindo de Teresa de Lisieuski, que era uma freira carmelita que viveu há 100 anos atrás. E o Senhor continuou. Mas assim como Teresa disse que ela não podia fazer grandes sacrifícios para oferecer a mim, mas que ela poderia fazer tudo desde que motivada pelo amor. Assim como ela disse que assim você deve realizar por amor de mim. Em outras palavras, seu amor tem tanto valor que 1000 jejuns não significaria nada na presença desse amor. Eu não disse que se você tem o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e se você tiver tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, isso não é nada. E se você distribuísse toda a fortuna para o sustento dos pobres, e se você desse o seu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valeria. Mas ainda, o maior de todos os dons é o amor. O amor cura os corações doloridos. Satanás tem profanado com suas mentiras. O amor restaura a esperança. O amor traz a paz, a unidade entre irmãos. O amor é discreto e prefere o último lugar. O amor é a própria partícula que ocupa esse universo unido. Sem amor, todas as coisas criadas deixariam de existir. Portanto, quem ama continua a sustentar todo o bem que eu já fiz e é mão na mão de estar com os meus e as intenções para a humanidade. Então você vê, as coisas que você e outros colocam tanta importância são meramente buraco de uma agulha de pé ao lado de um camelo. Eles significam pouco, a menos que sejam motivados pelo amor. Em seguida, a ação significativa, mais humilde e menos assume a beleza cintilante de um tesouro inestimável. Lembre-se, meus filhos, quando você deixar de amar, você não tem a mim. Nada e ninguém tem maior influência sobre o meu coração do que uma alma que mostra amor em todas as circunstâncias.
No entanto, às vezes é necessário falar a verdade em amor e outros podem não entender o que foi feito no meu amor. Mas eu vejo o motivo de seu coração. Aqueles que amam como eu amo.